Oi seus bando de tocadores de flauta, sou a Nico, e com a tradução que acabou de sair decidi falar um pouco do jogo que expulsou a Rare da Nintendo. Tirando um pouco de sensacionalismo, na verdade Conker foi o último jogo lançado pela Rare, quando ainda era uma sequência pari da Nintendo, ainda na época do Nintendo 64. Durante muito tempo essa dupla foi resultado de qualidade absoluta em seus lançamentos. Tudo começou quando a Rare surgiu ainda na época do Atari e dos arcades, quando dois irmãos Tim e Chris, amigos de infância de Shigeru Miyamoto, foram admitidos como faxineiros dos estúdios da Grande Eno. Um dia os irmãos chegaram na empresa, em pleno feriado dos cogumelos alucinógenos, sem ninguém trabalhando na empresa, eles aproveitaram e começaram a fuçar nos equipamentos dos estúdios e quebraram uma boa parte dos computadores, mas conseguiram produzir seus primeiros pixels de um projeto de jogo. No dia seguinte, Gunpei Yokoi, o criador de Metroid, e o chefão da máfia japo-italiana, queria saber quem causou aquele estrago, então os dois irmãos apresentaram para ele o que tinham feito, o projeto não a cagada, então o chefe gostou do que viu e os promoveu para programadores para que pudessem pagar pelos danos. Evoluindo e ganhando grana para fundar sua própria empresa de games, inspirados no que o seu chefe disse, o talento de vocês para games é coisa rara. Decidiram chamar a empresa de Rare, e derreter uma barra de ouro que vale mais do que dinheiro, para fazer um logotipo bem bonito. A empresa continuou pobre e produzindo games bem chinfrins, até o lançamento do Super NES quando foi lançado o game Donkey Kong Country, que apresentava gráficos 3D e 2D alucinógenos para a época. Então a Rare começou a ganhar uma porrada de grana e lançou um montão de jogos, sempre usando dos últimos recursos de gráficos bonitos, em estilo cartoon para conquistar o público. Quando a Rare já estava de saco cheio por só fazer jogos da série Donkey Kong para a Nintendo, e querendo inovar, ou não, em joguinhos de plataforma usando personagens apirralhados e furis, plagiando um pouco de Pokémon, a empresa criou um esquilo no mesmo estilo do Alvin que vive se fudendo com outros bichinhos no seu mundo da fantasia, somados isso a vários outros furis, e gráficos tão ruins quanto o do Atari. Temos a série de maior fracasso desde que resolveram transformar filmes em jogos, assim surgiu a série Conker, tão mal falada e desconhecida quanto as aventuras de Alex Kidd. A série ensinada mais, foi que uma trilogia fraca e sem noção onde cada jogo conta uma parte da historinha da vida de Conker em 3 etapas, pirralice, aborrecência, e adultério, complementado pela fase de velharia e dor nas costas. Conker's Pocket Tios, conta sobre a infância de Conker. Aqui ele ainda é um guri retardado que curte filmes da Disney, sem dizer que preferia a companhia de seus bofes ao invés de Beri, que era uma guria retardada muito feia sem citar uma tremenda de uma tábua. Tudo começa quando Conker e seus miguxos estão comemorando seu aniversário. Tudo parecia bem, quando aparece Evil, puto da vida por não ter recebido o convite pra a festinha, e com isso resolve dar uma de browser sequestrando a pirralha. Felizmente Conker, para não dar uma de boiola na frente dos outros, resolveu ir atrás do vilão, para resgatar a garota contra sua própria vontade. Depois que o joguinho foi criado e lançado pra Playboy Color, as organizações machistas da Nintendo reprovou essa bosta e a mandou direto para aquele lugar. Conker's Paddy Fur Die, história da adolescência de Conker. Vendo que a Nintendo já estava mais do que nunca querendo dar um pé na bunda de Conker, a Rare teve que apelar para a famosa síndrome da adolescência, onde Conker, como qualquer jovem que acha que já tem idade para mandar no próprio nariz, foge de casa, e toma todas num bar, e acaba se perdendo do caminho de casa. Devido às altas doses de maconha e crack, Conker começa a pirar e vê aberrações de outro mundo, como objetos falantes, homens das cavernas, pokémons e até um saco de bosta cantor. Aqui a diversão foi garantida para todas as idades. Apesar do jogo não ter sido recomendado para menores de 18, além de ter dado um up na carreira do furi depravado e da série como um todo, afinal quando o assunto é putaria todo mundo gosta.
Conker Live Reloaded é a vida adulta e terceira idade de Conker. Aqui ele entrou pro BOP e foi combater ao crime organizado nos morros do Rio de Janeiro. Vale lembrar que esse jogo teve até a velha recordação aos bons tempos de sua aborrecente, onde a Rare fez até um remake do jogo BFD, que foi possível visualizar bem melhor as brigas, não se esquecendo também das cenas de putaria que alegrou milhares de gamers no mundo inteiro. Quando Conker foi lançado para o Nintendo 64, no já distante ano de 2001, a indústria tremeu com a ousadia e criatividade da Rare, consagrada desenvolvedora britânica que se encontra um pouco apagada atualmente. E não era para menos, já que não é todos os dias que nos deparamos com um jogo em que um lindo esquilinho solta os mais variados palavrões enquanto tenta conseguir mais uma lata de cerveja. Quem vê o Boca Suja de Conker não imagina nem de longe que originalmente o game do esquilo para o Nintendo 64 seria extremamente tradicional. Até demais, diga-se de passagem. 12 Tios seria somente um game de aventura usando a mesma boiolice que havia consagrado Banjo-Kazooie com um visual extremamente colorido e uma jogabilidade apurada. O processo de desenvolvimento era tão avançado, que na E3 de 98, estavam disponíveis 4 fases jogáveis simulando ambientes como uma cidade no Velho Oeste e uma floresta. Simpático e lindo visualmente, o game era um dos mais esperados do console da Nintendo. Foi só no E3 de 2000 que ele apareceu completamente mudado, e com o nome Conker's Bad Fur Die. Não é sempre que um game amadurece de um jogo de plataforma 3D fofo para um produto final em que o herói frequentemente fica bêbado e urina nos inimigos. E no caso de Conker, foi de fato uma transformação demorada. O original foi apresentado no E3 há tantos anos que já havia se perdido a esperança de sair o jogo, mas valeu a pena esperar. A seleção de piadas cruas, violência exagerada e conteúdo sexual apresentado é apenas um up pelo design de nível notavelmente profundo e bem ritmado do jogo, controle bem tricotado, belos gráficos e qualidade de som incrível. A história do jogo começa quando Conker resolve ficar no boteco bebendo com seus amigos. Para tentar justificar, ele liga para a namorada Beri, que não atende o telefone porque tá excitando os jogadores com um fone de ouvido e fazendo ginástica. O enredo do jogo é a coisa mais sem noção que existe. O Rei Pantera é um rei muito poderoso que domina todo o mundo de Conker. Ele tem um monstro dentro da barriga que mantém adormecido tomando doses cavalares de leite. No momento ele se encontra com um problema, sua mesa de colocar leite acabará de quebrar uma perna. Furioso, o rei chama o seu cientista real para resolver o problema e depois de muito trabalhar, o cientista acha a solução, que é pegar um esquilo vermelho, amarrá-lo e colocar de suporte na mesa. Brilhante, não acha? Conker Bad Fur Die foi lançado em 2001, sendo o último game da Rare produzido para o Nintendo 64. O jogo é um dos últimos a fecharem com chave de ouro a melhor época que a produtora inglesa já vivenciou em termos de sucesso. Após uma campanha publicitária que tinha como alvo universitários e garotos de fraternidade, ele recebeu aclamação da crítica, com elogios direcionados ao humor, som, visuais e jogabilidade. No entanto, o jogo vendeu bem abaixo das expectativas devido à publicidade limitada e um lançamento no final do ciclo de vida do Nintendo 64, mas desde então desenvolveu um culto de seguidores. Um remake, Conker Live Reloaded, foi lançado para Xbox em 2005. Em 2002, a empresa foi vendida para a Microsoft para se tornar uma mera sombra do que um dia já foi, surpreendendo a todos aqueles que acreditavam que a Nintendo, pela sua relação próxima, além de também ser proprietária de boa parte das suas ações, o que estaria mais próxima de concluir uma possível compra.
sendo aclamado por crítica e público especialmente pela sua história fantástica em termos de originalidade e pelo seu modo multiplayer repleto de opções. O título também conta com um excelente desempenho técnico graças aos seus gráficos exuberantes, diálogos 100% dublado, cutscenes muito bem planejadas, cenários amplos e cheios de vida, entre outras características que exibem com perfeição e todas as qualidades que o Nintendo 64 é capaz de proporcionar. E se gostou, curta, comente e compartilha, e se ainda não é inscrito se inscreve no canal. Para me deixar feliz, seu cabeça de pudim, ou uma loli, vai deitar na sua cama hoje à noite, e até o próximo vídeo.